Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar os três últimos contos de O Aleph, do Jorge Luiz Borges. E eu começo com o conto A Espera, que na minha opinião é um conto muito eficiente do Borges, porque ele tem um certo drama, uma certa expectativa e ao mesmo tempo consegue se referir a vários temas de forma muito orgânica. A gente tem aqui um homem que assume o nome do seu principal inimigo, Villari, que é uma espécie de perseguido político ali na Argentina. Ele precisa se esconder e ele escolhe então um pequeno quarto, um apartamento no subúrbio de Buenos Aires. Aqui também, como em outros contos do Borges, a arquitetura é um elemento muito importante, justamente porque ela serve aqui a um propósito muito específico, que é se esconder. E o Villari se esconde num lugar ideal e ali ele passa a viver uma vida reclusa, ele pouco sai, mas a verdade é que ele sai de algum modo, com alguma frequência. Ele vai, por exemplo, ao cinema à noite, ele se expõe um pouco. Quando ele tem uma dor de dente, ele precisa ir ao dentista e ele de fato vai ao dentista. Mas a verdade é que é uma vida definida pela espera. A vida definida pela espera desse possível algoz que um dia virá e poderá levá-lo, poderá acabar com a sua vida. Não se sabe nem se esse algoz ainda está vivo, mas na dúvida é melhor se esconder. E o Villari tem vários sonhos repetidos de que esse inimigo chega com dois capangas, ele está deitado, eles vão baleá-lo, só que ele se volta para o lado, pega a arma que está na mesinha ao lado e consegue disparar contra eles. E quando dispara, ele acorda. Primeiramente, eu acho que uma leitura possível desse conto é a de que o Villari vive é uma vida como todas as outras, de um certo modo. Quantas vidas não são definidas pelo seu momento culminante? Quantas vidas não ficam na expectativa de um determinado momento que as definirá? Muitas vezes esse momento é a morte, mas nem sempre necessariamente é a morte. Mas se pensarmos que a expectativa é a expectativa da morte, de um certo modo esse conto reflete a experiência humana de um modo geral, porque ele não consegue viver para longe dessa expectativa. Alguns seres humanos conseguiriam, mas o Villari não consegue. A vida dele é definida pela espera da morte, desse momento culminante, um ponto para o qual convergem todos os seus movimentos vitais. Mas o que eu acho mais interessante mesmo é pensar aqui no sono como uma antecipação da morte. Do modo como Borges constrói esse conto, essa imagem funciona muito bem. Isto porque, ao longo da vida, o Villari sonha que vai ser assassinado, só que ele consegue pegar uma arma e disparar nos seus algozes antes disso. Só que enquanto ele dispara, ele acorda. E ele acorda do sonho para a vida. E quando finalmente ele será assassinado, ele faz o mesmo movimento na expectativa de uma vez mais conseguir disparar, sobreviver, acordar para a vida, apesar de que agora ele já está acordado. No entanto, ele não consegue disparar. Portanto, ele não consegue acordar para a vida. Ele cai de uma vez por todas no abismo do sono. É muito interessante, então, visualizar como o sono aqui é uma antecipação da morte, de como a morte propriamente dita é vista como um cair no sono profundo do qual não se pode acordar. É também possível toda uma leitura aqui de que a vida é como se fosse um sonho, e a partir daí a gente faz os desdobramentos cabíveis. O biógrafo do Borges, quando comenta este conto, se refere ao fato de que ele foi escrito num momento de grande opressão para o Borges, seja porque o regime peronista na Argentina estava ascendendo e causando sérios prejuízos e temores em relação ao Borges,
seja porque este era um momento em que o Borges estava amargando o fim do relacionamento com a Stella Canto. Depois a gente tem um conto muito interessante, de tom muito oriental, no qual o Borges mais uma vez consegue reproduzir muito bem um ambiente, um clima, que é O Homem no Umbral. A gente tem um primeiro parágrafo que fornece uma moldura erudita para o de onde o Borges tirou essa história, e na sequência temos a história propriamente dita. É a história de uma cidade na Índia, habitada principalmente por muçulmanos, na qual o Império Britânico dominava, havia uma certa desordem, uma certa agitação nessa cidade, e um emissário do Império Britânico, que já se provara muito valoroso em outras oportunidades, é enviado ali para restabelecer e manter a ordem. Esse emissário é o Glencairn. Ele até consegue restabelecer a ordem, mas a verdade é que em determinado momento ele simplesmente some e desconfiam que ele tenha sido capturado e assassinado. E então alguém parte em busca dele. E é aquele ambiente também, mais uma vez, labiríntico das ruas orientais, pelo menos a impressão que nós ocidentais temos do Oriente, de labirintos que levam uns aos outros e assim infindavelmente, casas com muitos cômodos infindáveis, corredores sem fim. E ele vai ali se embrenhando por essas veredas, até que chega a um umbral no qual está um homem que vai lhe contar de uma forma como se fosse uma história do passado, o que provavelmente aconteceu com esse Glencairn. E a verdade é que as pessoas ali, quando não gostavam de alguém, raptavam-na, levavam para uma de suas casas ou para uma chácara, enfim, um lugar particular, e ali faziam um julgamento. Só que o julgamento desse juiz, o Glencairn, muito provavelmente não foi um julgamento por pessoas supostamente razoáveis, mas havia um elemento de aleatoriedade. Eles preferiam confiar o julgamento a um louco do que a juízes convencionais. E muito provavelmente, se descobre depois, o Glencairn foi morto dessa forma, em algum lugar particular, no meio daqueles outros tantos lugares, julgado por um louco, e ele teria aceitado esse desígnio, talvez porque os que os desejavam matá-lo estariam mais propensos a dar um veredito desfavorável a ele do que o louco. No louco havia o arbítrio, e no arbítrio e na aleatoriedade a possibilidade também dele se safar. Então aqui a gente tem um grande conto, na minha opinião, falando sobre o relativismo, sobre a relatividade das coisas. A relativização do espaço, porque naquela cidade infindável, cheia de casas e cômodos, qualquer cômodo pode ser o céu ou o inferno, apesar de ser igual. Ou seja, pode ser um cômodo no qual nada acontece, mas também pode ser um cômodo no qual acontece algo tão fatídico como o julgamento desse magistrado. E há também a relatividade em relação à razão. Afinal de contas, sob determinadas circunstâncias, é mais fácil confiar na aleatoriedade do juízo de um louco do que no preconceito e na predisposição de alguém supostamente racional. E tudo isso em meio à efervescência do Oriente, que por si só causa um senso de desorientação e, portanto, de relativização. Por fim, a gente tem o conto que dá título ao livro, que se refere à primeira letra do alfabeto hebraico e, portanto, a referências cabalísticas, a referências bíblicas, a uma noção de completude, de todo, de início, de gênese, que é o Aleph. Em o Aleph, a gente tem uma dinâmica semelhante à que a gente pôde observar em O Zahir, ou seja, o personagem vivendo uma desilusão amorosa porque a sua amada faleceu, e a partir daí se envolvendo com um objeto místico que o permitirá acessar um plano mais elevado do funcionamento das coisas. Aqui a gente também tem uma declarada homenagem do Borges à Divina Comédia e a Dante Alighieri, seja porque a sua amada que havia falecido se chama Beatriz, seja porque o primo irmão dela, com o qual
o Borges vai ter uma amizade acidentada, se chama Carlos Argentino Daneri, o que é uma mistura de Dante com Alighieri, seja porque haverá uma espécie de descida ao abismo, no caso o porão, no qual haverá uma revelação, no caso a descoberta do Aleph. Ou seja, aqui a gente tem essa Beatriz que falece, o protagonista do conto era apaixonado por ela, e ele passa a cultivar uma tradição de sempre que é o aniversário dela, no dia 30 de abril, visitar a casa onde ela morava para estar ali com seus parentes. Isso se repete ano a ano, os horários vão mudando, o tempo que ele fica também. Ele vai travando uma amizade com esse Carlos Argentino, que também é uma espécie de rival dele, porque se suspeita ele tinha alguma relação com a Beatriz, uma relação amorosa. E esse Carlos Argentino é um poeta, e segundo tudo o que o protagonista nos diz nesse conto, um muito mau poeta, que tinha a pretensão de, em seu poema, abarcar a totalidade da geografia da Terra. Era um poema com ambição totalizante. E esse é um tema muito caro ao conto, a questão da totalidade sem separações, da não separação entre o sujeito e o objeto. Isso aparece nas conversas que eles vão tendo, não só nessa pretensão de um poema total do Carlos Argentino. Há, por exemplo, um momento em que eles se referem a Maomé e a montanha e a questão das novas tecnologias, que antes era preciso que Maomé fosse a montanha, ou seja, que Maomé, o sujeito, fosse em busca dos seus recursos, dos objetos buscados, e agora os recursos, os instrumentos e os objetos a serem alcançados estão todos ao redor do homem, como se a montanha tivesse vindo até Maomé, e entre ambos tivesse havido uma fusão. Outra alusão a esse sentido de totalidade são alguns versos nos quais o Carlos Argentino tenta fazer, com o mínimo de versos, referências a todas as possíveis escolas literárias que ele acha necessário homenagear. E assim, é visível que ele não tem um critério de seleção, de escolha, de priorizar algo em detrimento de outro. Ele quer sempre abarcar tudo, não precisar escolher. Em determinado momento, ele está escrevendo esse poema, pretende publicá-lo, quer a ajuda do protagonista do conto, só que a casa dele será demolida. E aí é preciso ele revelar ao protagonista do conto, até para que ele possa ajudá-lo a lutar contra essa demolição, que ali existe um Aleph, um objeto, algo como uma esfera, no qual é possível ter acesso ao todo do mundo, a simultaneidade das coisas, a fusão sujeito e objeto, a uma contemplação que só seria possível da parte de Deus, pensado Deus como alguém de fora da sua criação, que portanto consegue contemplá-la como um todo. Esse Aleph fica ali no porão. O protagonista do conto, a princípio, está muito desconfiado de que ele realmente exista, mas a verdade é que ele existe. E ele então goza dessa experiência algo mística de ver o todo, de ver mais uma vez a máquina do mundo do Drummond, a qual eu já me referi num vídeo anterior, quando comentei a escrita de Deus, e ver todas as coisas ao mesmo tempo, num senso de simultaneidade, como Deus veria a sua criação sem fronteiras de espaço e de tempo. Mas a verdade é que este elemento que supostamente contém o todo também está contido na criação, no universo. E acontece que depois o protagonista do conto vai começar a refletir sobre isso. Ele tem uma atitude meio blasé em relação ao Carlos Argentino, porque admite que houve algo extraordinário, mas não quer se demorar em comentários e conversas com ele. Essa casa acaba sendo destruída e com ela o Aleph, mas o protagonista do conto começa a investigar e a descobrir que, na verdade, houve outros Alephs, supostamente, ao longo da história e em outros lugares da Terra. Um deles, inclusive, dentro de uma coluna de um templo. E que talvez o Aleph que ele viu fosse um Aleph falso. Mas aí fica a indagação. Como algo que contém o todo pode estar contido e contido numa coluna? Todos esses Alephs que são vistos não seriam Alephs falsos, justamente por conta da impossibilidade da coisa existir dessa forma, da impossibilidade do sujeito humano ter esse tipo de visão.
Eu acho que tudo que está em discussão nesse conto é, sobretudo, a questão da divisão do sujeito em relação ao objeto. E que a ideia do todo ela é uma ideia e uma possibilidade que, ainda que exista, ela não permite um livre acesso do ser humano, porque, por definição, o ser humano não é capaz de contemplar essa totalidade da qual ele é um elemento integrante. A cisão, o sentido de que pertencíamos a uma totalidade, que agora somos apenas uma parte dela, e de que é necessário um movimento em direção a outras partes que pertenciam a esse todo. Essa nostalgia do todo talvez fosse uma definição do que é eminentemente humano. O sujeito, ele busca o objeto talvez porque ele quer de alguma forma restaurar aquela unidade originária, ainda que essa unidade originária não seja restaurável. Ele faz uma tentativa, é um breve espasmo, mas que alude, que reforça essa lembrança. É a forma como eu fiz a interpretação desse conto. O biógrafo do Borges aqui, o Edwin Williamson, vai associar muito a escrita desse conto e essas experiências místicas do Borges com as suas relações amorosas. E, sobretudo, o que ele escreve em O Aleph, com a decepção que ele tivera com a Nora Land, teria sido uma das suas grandes companheiras, uma das suas grandes aspirações amorosas. Inclusive, haveria um episódio envolvendo a derrubada da casa onde morava a Nora Land, de fato, e também a sua decepção com o amor da Stella Canto, ao qual eu já me referi quando comentava alguns outros contos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Por certo, as interpretações propostas aqui neste vídeo são apenas sugestões. Como o Borges constrói estes contos com o labirinto e o infinito em vista, a gente poderá retornar esse livro outras vezes, com outras releituras, mediante a ajuda de outros comentadores, e assim atingir novas interpretações, porque faz parte da estrutura desses contos esse tipo de movimento. Um abraço, até mais.